Bom dia, pastor, professor Daniel Sena, com mais uma mensagem aí, com mais um vídeo aí para o canal do YouTube. E desde já queremos agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, têm compartilhado os nossos vídeos, têm deixado seus likes e têm abençoado o maior número de pessoas. Porque quando você compartilha os nossos vídeos, vocês estão aí fazendo com que as nossas mensagens, os nossos ensinamentos aí ultrapassem fronteiras e cheguem nos lugares mais longínquos possíveis. Lugares longe, lugares aonde nós não podemos ir, mas a nossa voz, a nossa mensagem através das redes sociais chegam e realmente abençoam aí o maior número de pessoas, porque esse é o nosso objetivo. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Quero agradecer aí pelas pessoas que estão comentando os nossos vídeos e estão interagindo. Isso é muito importante para o canal e para nós também, tá bom? E hoje nós estaremos falando de um tema muito importante, tá? A consequência de fugir da responsabilidade. Vou repetir. A consequência de quem foge da responsabilidade. Então, não se esqueça, a mensagem de hoje está muito importante, é uma reflexão para todos nós, e nós estaremos usando aí como pano de fundo, é uma figura muito importante da Bíblia Sagrada, tá? E daqui a pouco vocês vão conhecer quem é este personagem. Porém, neste momento eu gostaria que vocês orassem conosco. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado esta manhã, quando eu estou aqui mais uma vez como um canal de bênção, como um canal, Senhor, de vitórias para muitas pessoas que me assistem, Senhor, aqui pelo canal do YouTube. Pai Celestial, toca no coração das pessoas, me usa como sempre me usaste em tuas mãos, a fim de que esta mensagem possa chegar nos lugares mais longes, não somente a nível de Brasil, mas a nível de mundo, Senhor. Abençoe poderosamente e tenho certeza, Senhor, que quando esta semente cair nesta terra fértil, dará muito fruto, Senhor, e o teu nome será glorificado. Dai-nos a palavra e eu tenho certeza que a mesma já tem um endereço certo. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada amiga, vamos para a Escritura Sagrada, vamos para o texto sagrado, e eu tenho certeza que a palavra de Deus já tem o endereço certo nesse momento. Amém? Estaremos usando hoje a figura do profeta Jonas, né? Jonas, o profeta fujão. Vamos falar um pouquinho, eu não vou contar toda a história, porque é muito longo, o vídeo ficaria muito longo, mas vamos darmos uma pinceladinha e vamos aí realmente tocar no ponto que eu quero que seja tocado, que vai ser muito importante para você e para mim neste momento. Vamos para a Escritura Sagrada. Preste bem atenção, a mensagem já tem o endereço certo nesse momento. Quem era Jonas? Vou dar uma pinceladinha aqui sobre a questão da pessoa de Jonas, o que significa o nome de Jonas e assim sucessivamente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Então vocês começam a perceber que aqui tem uma ordem, e essa ordem para o profeta Jonas, ela deveria ser executada. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, pois o pecado, pois a sua malícia
tem chegado até mim. Só para vocês terem uma ideia, o nome Jonas significa no hebraico pomba. Inclusive tem uma conotação no hebraico aqui que é Ionar, que significa pomba. Muito longe, mas longe mesmo, de ser o nome de um homem pacífico. Jonas está em guerra com Deus e com as pessoas. E um pregador que deseja ver a morte e a destruição dos seus ouvintes, e não a salvação deles. Então você percebe inicialmente aqui que o nome Jonas no hebraico é Ioná, que significa pomba. O nome pomba está longe de ser um nome apropriado para Jonas, o profeta, até porque ele entrou para a história como Jonas, o profeta fujão. Mas vamos falar um pouquinho lá na frente dessa consequência, dessa desobediência, dessa ordem. Então, o nome Jonas aqui significa pomba, mas está muito longe de ser um nome apropriado ao profeta Jonas, porque ele estava em guerra com Deus, ele estava em guerra com o próprio Criador, com o próprio Senhor Deus, que lhe deu uma ordem: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, pois o seu pecado tem chegado até mim. Então, inicialmente, nós já vamos entender que a ordem para que Jonas fosse a Nínive deveria ser cumprida. Mas será que Jonas, o profeta, ele cumpriu essa ordem? Vamos ver? Quanto no Novo Testamento, Jesus citou Jonas como uma personagem histórica, fazendo referência aos 3 dias e 3 noites que passou no ventre do grande peixe, e como um símbolo do seu nome, e também sepultamento e ressurreição. Então, o nome Jonas foi falado, no Novo Testamento, de uma forma muito contundente pelo próprio Jesus Cristo. Então nós temos a figura de Jonas já tipificando aí os 3 dias que Cristo, pois a Bíblia diz que após 3 dias ele ressuscita, e foi assunto aos céus. Porém, o próprio nome Jonas, que significa pomba, não estava condizente com esse próprio nome. Mas será que o profeta cumpriu essa ordem? Será que ele se levantou e já foi imediatamente à grande cidade de Nínive pregar o evangelho? Vamos ver? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então você percebe que mesmo uma ordem imperativa do próprio Deus dado a Jonas para que ele se levantasse e fosse a grande cidade de Nínive, diz o texto sagrado que Jonas não obedeceu à voz do seu Criador, não obedeceu à voz do Senhor, e diz o texto que ao invés de ele ir para a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e fazer ali a obra missionária, pregar o evangelho, porque o Senhor tinha uma necessidade de fazer uma obra naquela cidade. E ele pega o navio e vai para uma outra cidade, a cidade de Tarsus. E olha, diga-se de passagem, depois vamos falar um pouquinho, se der tempo, sobre por que ele foi para Tarsus e não para Nínive. Preste bem atenção. O motivo que levou, ou que leva um homem a fugir da presença de Deus, é sempre ruim. O método que o homem adota para fugir da presença de Deus é sempre absurda. A responsabilidade de fugir da presença do Senhor é óbvio que as consequências que se
tornam em sua vida é, na verdade, uma realidade que mais cedo ou mais tarde irá se cumprir. Então você percebe que o motivo que leva os homens, quando eu falo em homens, obviamente eu estou falando em mulheres, na mulher de Deus também. Sempre são as mesmas desculpas, porque é longe, porque eu não tenho capacidade, porque eu não estudei, porque disse, porque daquilo. E eu sempre costumo dizer que quando o Senhor chama alguém para uma responsabilidade, Ele cuida dessa pessoa, Ele se responsabiliza por esta pessoa. Não existe a questão de se desculpar. No caso do profeta Jonas, não era também diferente. Não que ele não se achasse capacitado, mas foi justamente como diz o ditado popular: entrou no ouvido e saiu no outro. Ou seja, pensando que aquilo ficaria barato. Por isso que a minha mensagem de hoje é a consequência da desobediência. A consequência de quem foge do mandato do Senhor. E o preço foi grande. Preste bem atenção. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 1, diz uma frase bem interessante assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 2. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E ainda que a palavra me chegue à língua, é tu, Senhor, já me conheces. Tu me cerca por trás e por diante sobre mim, e põe as suas mãos. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobretudo, eleva as tuas mãos sobre mim. Aí ele entra na passagem mais importante que eu gostaria de ler aos senhores. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Capítulo 139, versículo 8. Se subo ao céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também tu estás. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, 139:10, ainda lá me haverá de guiar tuas mãos, e a tua destra me sustentará. Então você percebe que o salmista daqui, ele começa a fazer aqui algumas narrativas bem interessantes, dizendo: Senhor, para onde eu poderei fugir da tua face? Se eu descer nas profundezas do abismo, de lá tu estás. Se eu descer nas profundezas, nos profundos mares, lá nas profundezas do mar, de lá tu estás me vendo. E ele termina dizendo: todavia, para onde eu fugirei da tua face? Por que o salmista disse essas palavras? Porque, obviamente, ninguém pode fugir da presença do Senhor. Jonas pensou que estava fugindo, pegando um navio e indo para Tarsis, ao invés da cidade de Nínive. Mas o Senhor estava lhe vendo. Por que Jonas decidiu ir para Tarsis? Uma pergunta. Porque Tarsis ficava no fim do mundo. É isso que eu queria dizer. Ficava na região mais remota do planeta daquela época, a cerca de 4.000 quilômetros de distância de Jope. Tarsis era o último e mais longínquo lugar conhecido onde os navios fenícios podiam conduzir Jonas. A viagem para lá durava cerca de pelo menos um ano. Só para você ter uma ideia, a distância. É verdade, era conhecido como o fim do mundo. Inclusive ele foi para lá a fim de se esconder, até então, pensando que estava se escondendo da presença do Senhor nosso Deus. Muito pelo contrário. Por isso que o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? A viagem para lá durava pelo menos um ano. Era o fim da linha. Era o fim do mundo. Jonas pensou que pudesse se colocar fora da jurisdição do Senhor. Muito pelo contrário.
Ele estava se aproximando, indo em direção às mãos do seu Criador, né? Às mãos do grande e poderoso Jeová. Porque a própria Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Preste bem atenção. Jonas não queria apenas afastar-se de Deus, mas caminhar exatamente em direção totalmente oposta à vontade do seu Deus. Então preste bem atenção, meu amigo, preste bem atenção, minha amiga. Quando o Senhor lhe der uma ordem, e se você tem essa ordem de marchar, essa ordem de efetuar determinado trabalho, missão, tenha em mente uma coisa: não rejeite, não negligencie, porque o preço vai ser grande. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto ele ceifará. Preste bem atenção. Não importava se a viagem iria durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Senhor Deus, Ele não ia deixar barato. O Senhor Deus jamais iria deixar barato uma ordem que não estava sendo cumprida à risca. Preste bem atenção à situação. Era um importante porto marítimo da região. Nele, Jonas encontrou o navio que estava de saída para Tarse. Ele tem o dinheiro para pagar a passagem, e a passagem disposta para ele. Jonas embarca em segurança, até então pensando que estava em segurança, que ninguém estava vendo, e paga a sua passagem com um destino para o fim do mundo. Então, preste bem atenção, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, até porque a história de Jonas é uma história muito atual para todos nós, que meditamos no Evangelho, que fazemos a obra do Senhor, que pregamos o Evangelho. Eu sempre costumo dizer que quando o Senhor escolhe alguém para determinada obra, é porque Ele sabe a necessidade da cidade que você está indo. Quem sabe alguém precisa estar ouvindo a tua voz cotidianamente. Quem sabe alguém esteja precisando que você estenda as suas mãos. Por isso que a Bíblia diz que não poderá fechar a boca do boi que debulha. Então preste bem atenção. Você é um canal de bênção, você é um canal de vitória. Todos nós que estamos aqui somos um canal de vitória. Agora, precisamos cumprir a risca, a responsabilidade de ir e fazer a diferença. Preste bem atenção. Ele tinha o dinheiro para pagar a passagem e o navio estava saindo exatamente para o fim do mundo. Então parece que tudo estava ocorrendo de acordo com a vontade de Deus. Quem sabe Jonas pensou, tudo está dando certo, tenho a passagem, o navio está saindo exatamente para a cidade que eu quero e tudo está certo. Mas na verdade ele estava fugindo da grande responsabilidade. Então, nunca jogue a sua responsabilidade para um terceiro, para um segundo. Nunca jogue a sua responsabilidade para uma outra pessoa. Eu sempre costumo dizer que quando o Senhor está chamando Maria, não é Paulo. Quando o Senhor chama Paulo, não é Tiago. E assim sucessivamente. Você lembra quando o Senhor pediu, ordenou, mandou com que um determinado servo de Deus chamado Ananias vai à casa de Judas e pergunta pelo homem de Tarso, convém que esteja orando. Ora, todos nós conhecemos essa história. E a Bíblia diz que o profeta diz: Senhor, eu muito tenho visto falar deste homem que persegue teu povo em Jerusalém. E o Senhor Deus falou para aquele servo: não temas, vai, porque Paulo para mim é como um vaso de bênção, não somente diante dos gentios, mas diante de todos os reis possível. Vai, porque este é para mim como um vaso de bênção. E ele se levantou e foi. Então, não fuja dessa responsabilidade. Não fuja daquilo que o Senhor quer que você cumpra. Porque se você não estiver em conformidade e cumprir a risca, você vai pagar um preço, e um preço muito caro. Preste bem atenção que lá naquele navio, como se ninguém estivesse vendo,
Deus criou uma situação, não vou contar toda a história, mas Deus cria uma situação, você conhece a história melhor do que eu. E diz a Bíblia que aquele Davi estava indo a pique, porque Jonas precisava cumprir aquela missão e Deus precisava tomar algumas iniciativas para que pudesse falar no coração daquele homem que uma grande cidade precisava ouvir a sua voz. Cria uma situação, ele envia uma tempestade não para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho certo. Então ele criou uma situação ali para que justamente Jonas pudesse pegar o caminho certo e voltar e ir a Nínive, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele cria uma situação ali, justamente para que Jonas voltasse para o caminho certo. As tempestades de Deus são pedagógicas, elas nos tornam para o caminho que Ele quer que a gente nos torne. Os marinheiros, acostumados com as tempestades do mar Mediterrâneo, sabiam que aquela era uma tempestade não comum. Por isso passaram a invocar os seus deuses e a lançar carga dos navios nas águas a fim de aliviar aquela situação. Então, a vida de Jonas, a desobediência de Jonas, fez com que os próprios marinheiros, o capitão daquela embarcação, perdesse todos os seus materiais, mantimentos, de repente até mercadorias. Então, a desobediência de um homem trouxe o transtorno para outros. E eles lançam sorte para ver o que estava acontecendo, e a sorte caiu em Jonas. E quando a sorte caiu em Jonas, o capitão daquela embarcação pergunta a Jonas: "Da onde tu és? Que ocupação é a tua? Da onde tu vieste? Para que nós sobreviesse toda esta situação." Aí Jonas, diz o texto sagrado, que ele conta ao capitão da embarcação que ele estava fugindo de uma grande responsabilidade, e a única chance era lançar ele ao mar, para que o mar se fizesse bonança. E diz o texto sagrado que mais do que nunca eles até relutaram para que não jogasse Jonas no mar, mas não teve jeito. O homem teria que ser lançado ao mar. E diz o texto que lançam o profeta Jonas ao mar, e o mar se aquietou, porque a responsabilidade teria que ser cumprida. E como teria que ser cumprida, Deus agora prepara um grande peixe para engolir Jonas, e este vomitou Jonas na praia. Então, só para vocês terem um pano de fundo, encurtando esta mensagem, a história diz que quando ele estava na barriga daquele grande peixe, ele ora pedindo misericórdia, pedindo perdão, dizendo até que ele estava no inferno, que as algas se enrolavam sobre a sua cabeça, e pediu misericórdia ao Senhor, pediu perdão. E diz a Bíblia que Deus falou ao peixe, e este vomitou Jonas em praia. E diz a Bíblia que Jonas foi à cidade de Nínive, prega o evangelho na cidade de Nínive. E diz a palavra de Deus que o rei reconheceu a autoridade sobre a vida de Jonas, saiu do trono, vestiu-se de saco de cecílio, raspou a sua cabeça, sentou na cinza e proclamou um grande jejum em toda a província de Nínive. Tanto crianças como animais jejuaram e disseram em alta voz: "Bendito seja o Deus de Jonas." Coisa linda, né? Coisa linda, né? Mas ele teve que pregar o evangelho. E o que fica aqui para nós? Todas as pessoas que não querem cumprir a obra e a obediência do Senhor e a ordem do Senhor vão parar na barriga do peixe. Eu não quero ir para a barriga do peixe. Eu quero cumprir as ordens do Senhor. Então preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. A partir de hoje, cumpra essa responsabilidade. Porque se você não cumprir essa responsabilidade, você irá pagar o preço juntamente comigo. E o negócio vai ficar estreito. Por isso que o tópico da minha mensagem é a consequência de quem foge da responsabilidade. A consequência de quem foge da responsabilidade. Então, nunca mais desobedeça às ordens do Senhor.
porque senão você vai parar na barriga do peixe. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, te agradecemos por esta palavra. Meu Deus, venha tocar no coração dos teus filhos, para que eles possam, a partir de hoje, se conscientizar que o único meio de fazer a obra, Senhor, do Senhor, é obedecer a tua palavra. Não deixes, não permita que a gente vá parar na barriga do peixe. Não, Senhor. Passe todo aquele transtorno, para que a gente venha entender que o Senhor tem uma responsabilidade na nossa vida, tem uma ordem, e essa ordem precisa ser concretizada, precisa ser cumprida. Portanto, Pai, a partir de hoje, iremos obedecer a tua voz, iremos à grande cidade de Nínive. E hoje Nínive não pode ser de repente aquela grande cidade onde Jonas pregou, mas pode ser o nosso vizinho que está precisando de uma palavra amiga, a nossa vizinhança, os nossos vizinhos, a rua de casa. Pai, nos torna um missionário, Senhor. Não um missionário fujão, mas um missionário disposto a obedecer a tua voz. E quando o Senhor falar conosco, Pai, possamos cumprir e ir fazer a diferença. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu, para que pudesse ser transmitido mais uma vez a tua palavra, Pai. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por esta mensagem. Que Deus abençoe a tua vida. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe um like e compartilhe os nossos vídeos para que possa estar alcançando o maior número de pessoas. E uma coisa certa, não se esqueça, obedeça a voz do Senhor, porque senão você vai parar na barriga do peixe, e eu não quero ir para a barriga do peixe. Eu quero cumprir a ordem do Senhor e fazer a diferença na grande cidade de Nínive, porque Deus tem uma obra com esta nação, Deus tem uma obra com este povo, Deus tem uma obra com esta população, te usando como canal de bênção e um canal de vitória. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like e a sua mensagem, e eu tenho certeza que só assim você estará abençoando juntamente comigo o maior número de pessoas para a glória do Deus Pai. Deus abençoe e até um próximo vídeo, e a paz do Senhor.